Conhecendo a doutrina da Trindade em 5 minutos. Bom, pessoal, graça e paz. O que é a doutrina da Trindade? Será que ela é uma doutrina pagã criada pela Igreja? Quais são as seitas que rejeitam essa doutrina tão vital para a ortodoxia bíblica? A doutrina da Trindade, gente, é sem dúvida uma das doutrinas mais debatidas na história realmente da Igreja, assim como nos dias atuais. Assim como na época surgiram várias ideias sectárias quanto à natureza de Jesus Cristo, tais como monofisismo, arianismo, eutiqueísmo, nestorianismo, ebionismo, docentismo e outros. A igreja precisava de fato unificar e patentear esse ensino, haja vista reconhecer os ataques gnósticos, especialmente do primeiro século, contra a doutrina da divindade de Cristo e também da própria Trindade. Veja, não é novidade que as seitas como Testemunha de Jeová, Mormonismo, Igreja da Unificação e outros movimentos atuais sendo simpatizantes dessa doutrina herética e falsa do passado, trazendo de fato apenas uma roupagem nova para os dias atuais. Um exemplo bem marcante na história da Igreja foi o Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325 d.C., quando o presbítero Ário tentou diminuir a divindade de Jesus, o próprio Cristo. O arianismo, gente, é a doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada e por isso não é coeterno com o Pai. O termo arianismo é chamado assim por causa do seu fundador, o presbítero Ário, que viveu no ano 250 a 336 d.C. Desse concílio ecumênico participaram em torno de 250 a 318 bispos de várias regiões do Império Romano. O debate foi tão intenso sobre a natureza de Jesus que acabou no concílio de Constantinopla em 381 d.C. Mas, resumindo, o concílio de Nicéia trouxe para nós o credo niceno, ou como pode ser chamado, o credo de Atanásio, bispo esse que foi o oponente ferrenho do próprio presbítero Ário. O credo de Atanásio é sem dúvida uma descrição perfeita, bíblica, ortodoxa dessa doutrina tão vital para o cristianismo bíblico. Como você pode ver, esse testemunho aí nessa tela é um exemplo perfeito daquilo que as escrituras falam a respeito de Jesus e também de sua própria natureza. Um outro movimento sectário foi assim chamado sabelianismo, ou também chamado de modalismo. Essa doutrina, gente, afirma que Deus se manifestou em três formas, modo ou máscara, durante a história. Essa heresia remonta ao ano 215 d.C. e seu principal representante foi o próprio Sabélio. Veja só, gente, de modo simplificado, Sabélio ensinava que Deus, o Espírito Santo e Jesus era a mesma pessoa. No Antigo Testamento ele se apresentou como Deus, no Novo ele se apresentou como a própria pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e continua representando hoje como o Espírito Santo. Enquanto que o arianismo negava a eternidade igual com o Pai, Jesus como uma criatura de Deus, o modalismo negava a distinção da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que é a doutrina da Trindade, gente? O termo Trindade, de fato, não aparece nas Escrituras. Foi inserido pelo pai da Igreja, chamado Tertuliano de Cartago, que viveu no ano 160 a 220. Só aqui já descarta a ideia que essa doutrina foi criada no Concílio de Nicéia de uma maneira bem simplificada. A Trindade é Deus em uma unidade, em essência divina, existindo em três pessoas na divindade, sendo esses três Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O credo de Atanásio diz o seguinte, gente: adoramos um Deus em Trindade e Trindade em unidade, sem confundir as pessoas e sem separar a substância. Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus, sendo igual em autoridade, glória e poder. Cada um igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção e também a mesma confiança e fé. Há várias ocasiões na Bíblia que as três pessoas aparecem separados, destruindo o argumento do próprio modalismo ou sabelianismo. Na fórmula batismal, nós vemos essa distinção no batismo de Cristo e também na bênção apostólica. E para terminar, é claro, não poderia deixar de citar, a Bíblia revela que as três pessoas têm os mesmos atributos divinos. Veja, gente, eternidade, o Pai quanto o Filho e também a própria pessoa do Espírito Santo.
poder infinito, tanto o Pai como o Filho e o próprio Espírito Santo. Onisciência, tanto o Pai como o Filho e também como o próprio Espírito Santo. Onipresença, o Pai, o Filho e também a própria pessoa do Espírito Santo. Santidade, o Pai, o Filho e também o próprio Espírito Santo. Por hoje é só, gente. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar, compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará também disseminando o Evangelho comigo.